Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, aqui hoje, fazendo um programa para a nossa comunidade periférica da cidade de São Paulo, né, também do país, a todas as periferias que vão estar assistindo a gente aqui. Nós vamos estar falando aqui mais na questão regional, mas que não é diferente, não é? A nível das periferias da cidade, do estado e do país. Portanto, hoje a gente convidou algumas lideranças importantes aqui da nossa região, da Zona Sul de São Paulo, o Boi-mirim, e vamos estar batendo um papo. E qual que é a razão aqui? A razão é saber por que votar em Lula presidente, por que votar em Haddad governador do estado de São Paulo e os deputados federais aí e estadual também. E mais ainda, o Senado. Você viu quantas eleições, quantos votos a gente vai dar? Então, e é importante a gente saber o que é que a gente vai fazer no dia da eleição. Já ir com voto consciente, sabendo das importâncias aqui de cada um, não é? Nesse momento que vai definir a nossa vida nesses próximos 4 anos que a gente vai ter aqui de governo. Então, nós estamos aqui nesse momento com a Regina Paixão, a gente vai entrar com ela aqui, ela vai falar por que votar em Lula para presidente da República, por que votar em Haddad, governador do estado de São Paulo, e os deputados federais, estaduais e o senador. Vamos lá. Tudo bem com você, Regina? Olá, Roberto, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês e estou ouvindo você falar aí, pensando nessa grande responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos, cidadãs brasileiros neste ano, né? Muita responsabilidade mesmo. E também parabenizar pela importância desse programa, da gente estar falando abertamente aí com a nossa comunidade sobre temas tão importantes, tá? Como a gente sabe que o tempo é curto, né? A gente já vai falando, né? Com certeza. Nós, enquanto população, bom, é interessante as pessoas que estão nos assistindo aí, ouvindo, saber que eu milito na pasta da assistência social, atuo aqui no Fórum em Defesa da Vida no Jardim Ângela, quando Ângela foi considerado o local mais violento do mundo, as entidades, movimentos, pessoas nos juntamos para tentar erradicar aí a violência, né? Pelo menos conseguimos tirar o Jardim Ângela do pódio da violência, deixamos de ser em primeiro lugar, mesmo reconhecendo que o nosso território ainda tem muita vulnerabilidade. Quando eu falo Ângela, é o distrito todo do Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo, Campo Limpo, que a gente estava aí juntos no pódio da violência, infelizmente, na década de 90. Mas ações de várias pessoas do bem, empresas, poder público, a gente mudou um pouco esse cenário. Eu fui me destacando aí na pasta da assistência social, hoje faço parte do Fórum de Assistência Social da cidade e também estou no Conselho de Assistência Social do Estado de São Paulo. Então, muito interessante saber disso para a gente fazer as conexões da importância de votar no Lula neste momento, né? Primeiro precisamos olhar para trás aí e ver o crescimento que nós tivemos na época Lula-Dilma em muitos setores. Começando do salário mínimo, que a gente teve um aumento de 53,60%, enquanto o PIB no mesmo ano cresceu 32,5%. Houve muito espaço para participação popular, para controle social, através de conselhos. Existem muitos conselhos nacionais, estaduais, que são incentivados aí pelos nossos governantes de instâncias maiores e também incentivados aí por deputados, dada aí a importância de votar em todos os deputados nas diversas instâncias. Sem contar a questão das cisternas, o Leve Luz, Minha Casa Minha Vida, e de fato a gente viu um crescimento da educação, então nossos jovens todos indo aí para a Pronatec, ProUni, FIES, SISU. Vou deixar essa pauta para a Luciana, da educação, me ater um pouco mais ainda da assistência, porque de fato nós sabemos que houve aí a erradicação da fome e da miséria. E hoje a gente vive o inverso. Hoje a gente está no sucateamento da política, ainda mais depois de uma crise aí de pandemia de Covid-19, que infelizmente levou mais de 680 milhões de cidadãos brasileiros e brasileiras por uma ineficiência governamental.
e já está indo na área da saúde o sucateamento da farmácia popular. Quem vai nas unidades de saúde sabe que falta tudo e tem uma intenção de dizer que isso é ruim, mas é falta de investimento. Na área da assistência, a gente conseguiu, em 2011, implantar uma lei muito importante, a lei do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, é a Lei 12.435. O que é o SUAS? Como tem o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, que regula a saúde no Brasil, então nós lutamos em muitas conferências para ter a lei do SUAS a nível nacional. O que isso quer dizer? Vamos falar de um NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idoso que nós temos aqui em São Paulo. Então, com as mesmas características, a gente precisa ter um núcleo de idoso no Brasil afora. Um centro para criança e adolescente, que nós temos aqui em São Paulo. Hoje, com a lei do SUAS, nós conseguimos identificar centros de convivência no Brasil afora. Então, essa lei foi de extrema importância, além dela estar apenas entrando na adolescência. Então, a gente está lutando bastante para que ela se permaneça, para que ela traga condições conforme está lá no papel, porque a assistência no Brasil, aqui em São Paulo, no nosso distrito, está muito sucateada. O que a gente quer dizer com sucateado? É importante falar isso também, Roberto. Gente, é uma palavra que a gente usa muito, e para quem não está no convívio, às vezes não entende. Então, o que é estar sucateado? Assistência aqui no nosso território. Vamos pegar o Ângela, que nós conhecemos bem. Nós temos um CRAS, inclusive aqui do lado da Santos Mártires, passamos a pandemia inteira com um profissional para atender toda a demanda do distrito. Então, tem um aqui no Ângela, tem um no Chácara Santana, tem um no Jardim São Luís. Mas a lei diz que a gente tinha que ter um para cada 5.000 famílias referenciadas. Falta muito CRAS e CREAS no nosso território, em São Paulo, no estado, no Brasil. Então, é uma luta que a gente tem feito assim, insistentemente. Nós avançamos também na gestão Lula-Dilma, na questão do benefício de prestação continuada, o LOAS, para deficiente, pessoa com deficiente, também para idoso. E essa é uma política também que a gente já está ouvindo uns rumores que vai diminuir o valor ainda nestes últimos meses do ano. E a população não está antenada. Da mesma forma que é verdade, o auxílio emergencial só vai até dezembro, independente de quem ganhe. Nós tivemos, enquanto militância da assistência, o encontro com o presidente Lula na segunda-feira passada, e nós dizíamos isso, caos que vai ser em janeiro, sem o auxílio emergencial, porque quem tem auxílio emergencial, Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, não existe mais. Então, quando virar o ano, não tem recurso no orçamento, não tem mais os programas sociais de transferência de renda, como foi pensado na gestão Lula-Dilma, e aí a gente pode ter um caos da população brasileira. E no nosso território, focando no nosso território, conforme dados aí da assistência nos últimos meses, foi até noticiado na Rede Globo, bastante atacado na mídia, o distrito do Jardim Ângela é o mais vulnerável da cidade de São Paulo, onde as pessoas mais necessitam de benefício, onde tem mais a questão da fome. Isso foi feito um levantamento do CAD Único, que da Smarts, a Smarts fez um levantamento, disponibilizou os dados, e inclusive os distritos da Zona Sul, que ficaram Jardim Ângela primeiro, Capela de Socorro, Cidade Ademar na sequência, os mais vulneráveis, os que mais lidam com a miséria no distrito, e isso é muito sério. Então, por todas essas razões que eu elenquei em cima, é importante a gente votar, fazer o nosso povo ter o brilho no olhar de novo, a esperança, apostando aí no governo Lula e no presidente Lula e toda a sua coligação. Mas sem deputados federais que levem a pauta, que tem que derrubar a PEC 241, que é a PEC da morte, que a gente fala, né, nos movimentos sociais, que tira o recurso da assistência, da educação e da saúde. Se ela se mantém, a gente vai ter cada vez mais serviços sucateados. Então, a tarefa de todo o Congresso, junto com o presidente, junto com os deputados, é derrubar a PEC da morte. Tem uma PEC muito importante rodando lá em Brasília, que a gente gostaria muito que ela fosse votada ainda esse ano, mas temos dúvida, que é a PEC 383, que ela fala da importância de ampliar o orçamento da assistência social para 1%.
E a gestão atual já tem uma previsão de corte de 95% na assistência social para o próximo ano. Mais uma razão para a gente dar uma reviravolta nas nossas urnas, né? Sei que o nosso tempo está passando, mas a gente ainda precisa falar do Estado, né? Nós temos aqui no Estado de São Paulo anos no PSDB, anos, e a gente tem a chance agora de dar essa reviravolta, principalmente investindo em políticas que estão paradas, como as campanhas estão batendo aí na questão do analfabetismo e tantas outras, né? Foi um prazer poder conversar um pouco também com a equipe do Estado, do governo Haddad, que está fazendo o plano de governo, para falar da importância de trazer para o nosso território bom prato, onde precisa, já que somos aí o distrito mais vulnerável no território. A questão do metrô, o Jailson vai falar, a questão da escola aí a Luciana vai falar, e a gente trabalha muito essa questão da transferência de renda e retomar os conselhos estaduais. Nós ainda temos o Conselho Estadual da Assistência, que é uma instância de controle social no Estado, que vai fiscalizando a política, mas a gente precisa insistir para que ele continue, e as pessoas que estão ocupando as cadeiras hoje de deputado estadual, e até mesmo o próprio governador, não incentiva tanto a existência desse conselho. Por isso, a gente precisa de deputados estaduais comprometidos com a pauta das periferias, com a pauta da infância, pauta da mulher, pauta da adolescência, do racismo, para a gente reverter um pouco aí essa história, né? Temos muita chance de reverter, e exige de todo mundo que está conosco nesse debate a participação desse controle social, a eleição, de fato, convencer quem está indeciso, convencer quem está perdido no mundo, quem estava pensando em votar nulo, em transformar esse voto em cidadania, né? E a gente fica aqui à disposição para outros comentários ou perguntas. Muito bem, é um programa Voto Progressista, ouvindo aqui, né, a Regina Paixão, falando sobre a questão dos serviços sociais, não é? E nessa questão, Regina, é muito importante a gente falar também agora para os nossos candidatos, né, para todas as pastas, da importância de fazer com que as associações que têm parcerias com o governo, seja na instância municipal, estadual, federal, que ela cubra pelo menos 100% da verba de todas as necessidades que são desenvolvidas hoje através de parcerias com a Prefeitura de São Paulo, com o governo do Estado, e não fique só dando uma parte da verba e a associação tendo que fazer festinhas para angariar fundos para complementar essas verbas, não é? Eu acho que é um bom momento da gente cobrar isso também, não, Regina? Essa pauta é extremamente importante. Obrigada por ter lembrado, Roberto, que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é maior ainda. 90% dos trabalhos são feitos por entidades sociais. 90% é muito, né? Somos juntos, aqui só na assistência social, mais de 16 mil trabalhadores, então quase 300 mil vagas de usuários, desde o idoso, criança adolescente, mulheres com violência, população em situação de rua, da 383 organizações. O que nós temos falado? Se São Paulo decidiu que esse é o formato de trabalhar, precisa dar condições para essas entidades. Exatamente neste momento, a gente está conversando com a secretaria, os trabalhadores precisam do dissídio, precisa receber o aumento salarial, mas como que as entidades pagam? Se elas são parceiras da prefeitura, a prefeitura não repassa, né? Todos os anos essa queda de braço, e a importância de se aumentar o orçamento olhando para essas organizações que fazem um trabalho de extrema qualidade. A gente ouve muito falar aí da terceirização, que é muito mais fácil para governar, mas a gente sabe que eles estão aí escondendo recursos, né? A gente não tem, de fato, um valor digno para poder trabalhar, e essa pauta que você traz é muito importante, por isso que precisa derrubar a PEC lá em Brasília, a 241, para o federal mandar recursos para o Estado, que manda para o município, para a gente ter mais condições de trabalho. Senão, muita gente não vai dar conta, vai fechar, e a gente sabe que não vai ter investimento para novos serviços no município, né? E aí, quem se prejudica nada mais é do que a comunidade que tem os serviços públicos prestados, não é? Essas políticas públicas, uma vez que o governo não repassa a verba, quem sofre comunidade é a nossa comunidade periférica, que depende de governo para sobreviver,
não é? Não é elite. Não, a elite não está preocupada com isso, ela tem lá as suas formas de se manterem. Agora, a nossa população periférica, que precisa de políticas públicas, esta sim, e aliás, o governo já ganha muito dinheiro, né? Porque se ela tivesse que desenvolver isso, ela teria que estar gastando muito mais. E, na verdade, com essas parcerias, automaticamente ela gasta muito menos, mesmo que tenha que cobrir 100% aí dos custos que são necessários e que ela cubra isso na prestação de contas. Não as entidades ter que ficar aí sofrendo para angariar fundos através de doações, está muito difícil nesse momento que o país atravessa, para poder complementar, né, os custos que a entidade tem. Então, é isso que a Regina coloca aqui, né, e a gente gostaria de saber se a Regina tem mais alguma coisa, né, e ela também tem um compromisso agora, mas fica colocado aí a importância dos nossos candidatos estar presente nesse momento das necessidades que as nossas lideranças estão colocando aqui como pauta. Regina. Só quero pedir para que todo mundo procure um pouquinho a vida do candidato, vote em candidatos que se preocupam com as pautas das periferias, conheça um pouco essa situação de vulnerabilidade, todas essas dificuldades que nós pautamos aqui, faça um recorte de gênero, precisamos de mulheres nesse espaço da Assembleia Legislativa, do Congresso Federal, para levar tudo isso que nós estamos falando, um pouquinho do recorte da Zona Sul, da periferia, de tantas pautas que a gente luta tanto, né? E a esperança vai vencer o medo, vai vencer o ódio, e eu espero encontrar muita gente por aí, nos becos e vielas, nas carreatas, nos debates que a gente está proporcionando aí no território. Agradeço aí a possibilidade, deixo um abraço aí caloroso, e vamos à vitória aí no dia 2. A gente vai fazer uma excelente caminhada pela vida e pela paz, no dia 2 de novembro, com a vitória. O Roberto vai estar lá com a gente. Um abraço. Beleza. Grande abraço, Regina, e nós vamos continuando aqui com o programa Voto Progressista, trazendo para você, nossa comunidade, informações aí das nossas lideranças que estão no dia a dia lutando por você nas nossas comunidades, com muita dificuldade e com essa certeza de que a gente vai conseguir colocar Lula na presidência, vai colocar Haddad aqui para governador do estado de São Paulo e eleger o maior número de deputado federal, estadual, e colocar o Senado lá para trabalhar em conjunto, porque senão tanto Lula quanto Haddad terão dificuldades para governar, né? Então, nós vamos chamar agora aqui a Luciana Dias, que vai falar um pouquinho com a gente. Tudo bem? Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia.